Aqui uma pessoa, acho que em sintonia com os trabalhos que foram feitos esta manhã lá no estudo, ela despertou com uma forte dor nos ombros. E depois, quando ela caminhava, esta dor foi aumentando, até que a coluna vertebral dela toda era uma coisa muito sensível. E num certo momento ela notou que não conseguia respirar. Aí ela estava nesta situação quando se lembrou do cassete Cura Cósmica. E quando ela se lembrou daquele cassete, ela pensou que ia ter uma abertura com aquilo. E em seguida tudo aquilo desapareceu. Claro que estas sensações todas e essas dores todas, ou toda esta situação etérica física, estava representando algum concentrado de forças ou de energias que ela teria que liberar. Sentindo as dores, ela em consciência liberou. Ela em consciência se conectou com a cura, como diz ela, com a cura cósmica. Então, quando ela se conectou com a cura cósmica, ela liberou tudo aquilo. E aí, tudo aquilo desapareceu. Isto então nos mostra que em certos casos, quando não se trata de um fato kármico, ou quando não se trata de um fato somente físico, mas se trata de um reflexo, de um símbolo que está acontecendo no plano físico, de algo interno, de algo psíquico ou de algo sutil, isso está demonstrando que, antes de mais nada, nós temos que nos colocar no nosso melhor nível, com a nossa melhor oferta, porque, sendo algo sutil que deve ser liberado, naquele momento pode acontecer uma cura. Uma pessoa teve um sonho esta noite. Esta noite eu sonhei que as pessoas que iriam ao estudo desta manhã teriam que lavar os pés antes de entrar. Havia muita gente, mais ou menos o número de pessoas que estava na sala hoje. E o interessante é que este fato de lavar os pés não era igual para todos. Alguns lavavam nesse lava-pés coletivo que temos aqui na vida criativa. Outros lavavam os pés numa bacia de água muito límpida, bacia de prata. E outros a gente ajudava a lavarem os pés, porque eles não lavavam sozinhos. Mas ninguém entrava na sala sem ter lavado os pés. Este foi um sonho bem real e parece que está conectado com o estudo que se realizou lá. E queria dizer que as pessoas se deveriam predispor a eliminar certos resíduos que iriam impedi-las de receber a energia daquele estudo. Porque havia muita energia naquele estudo, muita energia no fundo daquilo. Energia de purificação, energia de limpeza. Na própria energia da fala, ali era como uma espécie de um banho. Então, para que as pessoas pudessem receber aquela energia no máximo grau, elas teriam que se predispor a eliminar certos resíduos, isto nos planos internos. Esses que lavavam os pés aqui no lava-pés da vida criativa eram aqueles que fazem uma purificação grupal, um processo grupal de purificação. São seres que se agrupam e são purificados todos juntos. Com a mesma onda purificadora se resolve o processo de todos. Aqueles que lavavam numa bacia de água muito límpida, mas de prata, são aqueles que fazem a purificação individualmente,
através de um processo individual. Portanto, não pode fazer junto com outras pessoas o mesmo processo. Há seres que se purificam todos juntos, porque é o mesmo processo. Agora, há seres que têm um modo individual de fazerem certas purificações. Esses eram aqueles que no sonho lavavam o pé numa água límpida, numa bacia de prata. Prata quer dizer especial para ele. Se a gente já aceitou um caminho de purificação consciente, então acontece como acontecia nos 2 primeiros itens. Mas se uma pessoa ainda não tem consciência que ela está no caminho da purificação, ela tem que ser ajudada a se purificar. Então, são esses que se ajudava a lavar os pés. E isto são movimentos nos planos sutis, nos planos internos, que a energia organiza para que o concentrado de energia que acontece num estudo não seja desperdiçado. Isto acontece que é para que todas as pessoas que vão ao estudo usufruam realmente do que está acontecendo ali. Estudo é um pretexto. Aquilo que acontece ali externamente é um pretexto, mas ali acontece outra coisa. Através daqueles meios, daqueles canais, daquela forma de ser, daquilo que se expõe. Então, para que uma oportunidade desta não se perca, então há toda esta preparação nos planos sutis, nos planos internos, que geralmente é feita um pouco antes do fato acontecer no plano físico. E vocês notaram que no estudo desta manhã se acentuou muito como coisa principal a nossa limpeza psíquica. Embora o estudo o tempo todo falasse também de procedimentos aqui, ficou muito claro que o principal era a limpeza psíquica. Então veja que era um estudo bastante especial para nós aproveitarmos ao máximo. Porque não adianta realmente você estar se limpando, se lavando, fazendo ginástica, pondo compressa. Se você não está limpando o seu nível psíquico, se você não está trabalhando a sua mente, o seu plano sutil. Então, isto era muito básico. Porque, segundo o estudo, era esta limpeza psíquica que determina o que se passa nos níveis concretos. Então você pode estar fazendo praxis vertebrales, você pode estar fazendo compressa, você pode estar fazendo cataplasma, mas isto tudo é, na realidade, um auxílio no seu trabalho de limpeza psíquica. Então você deve estar fazendo um trabalho seu, no plano psíquico, e se esse trabalho está acontecendo, todos esses procedimentos externos são uma ajuda. Então, era um estudo real. Agora, um outro ponto que a gente gostaria de acrescentar é o seguinte, que todos esses procedimentos não são uma questão de quantidade. Então, você pode fazer, por exemplo, uma série de 10 compressas, ou pode fazer uma série de 6 compressas, ou de 3 compressas. Cada caso é um caso. Nós teríamos que ter presente que, se uma compressa for feita conscientemente, e se você estiver realmente fazendo psiquicamente, internamente, com a sua consciência, o que corresponde ao que a compressa está fazendo, enfim, se ali existe um trabalho em todos os planos, talvez baste uma compressa. E com uma compressa a coisa se resolve. Então, depende de como nós fazemos um cataplasma. Depende de como nós tomamos um chá. Aquilo pode ser único e não precisar de outro. Se precisa mais que um, pode ser por muitas razões que não vêm ao caso, né? E que só Deus sabe. Mas se precisa mais que um, talvez seja porque não esteja sendo feito
totalmente. Isto é um princípio que não é só para esses procedimentos. Vocês sabem que existem certos medicamentos e certas formas de se tratar as pessoas que se chama de dose única. Então tem formas de tratamento em que a gente recebe uma pequenina cápsula e é só. É só uma cápsula e pronto. E o tratamento está feito. Claro que isto pode não acontecer com todos, porque isso está naturalmente coligado com a forma como você faz aquilo, a forma como você recebe aquilo e o seu trabalho. Porque aquele material que está numa cápsula, ou numa gota, ou num procedimento, ali tem tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário já está ali. Você repetir aquilo igual quer dizer que aquilo não foi absorvido a primeira vez. Mas na primeira vez já havia tudo. Depende de como você vai receber, depende de como aquilo vai poder agir nos seus corpos, depende de se os seus corpos estão receptivos àquilo, estão colaborando com aquilo. Então você toma uma gota e se tudo for bem, não precisa tomar nunca mais, porque aquilo já agiu, porque aquilo tem tudo o que é necessário. Assim como a graça tem tudo. Então, nós podemos estar diante desses processos, não? Externos, materiais, de nos tratar, de nos cuidar ou de nos curar. Temos que estar diante disto com uma atitude evolutiva e não estarmos cada vez mais acomodados a esses sistemas de nós nos tratarmos. Então pode ser que por karma uma pessoa tenha que passar por procedimentos contínuos durante muito tempo. Pode ser. Mas pode ser também que alguém que esteja passando por procedimentos contínuos esteja se pedindo a ele para ele aprender a se curar, para ele aprender a autocura, para ele aprender a lidar com isto. Se ele aprender a lidar com isto, de repente ele pode ficar liberado destas coisas externas, destas coisas físicas, destas coisas que nós chamamos de tratamentos materiais. Com isto nós não queremos dizer que nós que estamos fazendo tratamento contínuo há tanto tempo, devemos parar porque já recebemos tudo. Não se está dizendo isto. Se está falando que nós não devemos estar acomodados a qualquer tipo de tratamento e que nós devemos ver todos os tratamentos e todas estas ajudas materiais como um meio, um recurso, um instrumento para a cura acontecer, para a saúde acontecer, mas isto tudo não deve ser entregue só ao terapeuta, só ao medicamento ou só ao instrumento, mas o principal elemento ali somos nós. Nós somos o principal. Então, o principal somos nós. O principal é a nossa atitude. É como nós estamos naquilo, como nós estamos colaborando. E aí, tudo que está acontecendo vai poder agir muito mais, ou vai precisar agir muito menos. Depende do caso. Então, isto é a contribuição que a gente gostaria de dar para este tema. Que não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade e uma questão de sintonia. Agora, a qualidade e a sintonia nós não devemos esperar do outro. Qualidade e a sintonia é em nós que nós devemos encontrar e depois entregar. E isto é muito verdadeiro, porque eu tenho recebido aqui várias partilhas de pessoas que só por estarem aqui, neste centro espiritual, já passam por grandes transformações. Nem chegam a conversar com o terapeuta, nem chegam a ter contato com os processos que aqui são usados. Nós estarmos num lugar como este, ou estarmos fazendo este processo, e nos lembrarmos da sintonia, nos lembrarmos da nossa sintonia.
e da qualidade da nossa presença aqui. Então, muitas coisas vão acontecendo sem que nem a gente tenha consciência. Vão acontecendo sem que se precise fazer nada de concreto naquele campo. Agora, todos aqueles de nós que precisam dos tratamentos, que precisam das coisas concretas, vamos ficar todos agradecidos de ter todas essas coisas. Mas temos presente que é a qualidade, é a sintonia que é o principal. E que estas coisas não deveriam ser para nós muletas. E essas coisas não deveriam ser para nós algo com que a gente conta para estar sempre bem, sempre equilibrado, sempre harmonizado, ou para estar em pé. Nós não devíamos estar nesta atitude, de estarmos encostados nestas coisas, mas de estarmos muito dinâmicos, que é para estas coisas poderem ser da maior ajuda possível. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de como deve ser a atuação do terapeuta diante de uma pessoa que está com dores muito fortes, prestes a desencarnar. E ele pergunta se a dor tem uma função evolutiva, tem o médico o direito de suprimi-la com analgésicos? Sim, nós todos sabemos que a dor tem uma função evolutiva, mas o excesso de dor também tira a pessoa da capacidade de discernir, de refletir e de viver aqueles momentos de uma forma evolutiva. Então, nós aliviarmos uma dor, isso é permitido, isto pode ser muito bom. Não no sentido de nós estarmos querendo suprimir a dor, mas no sentido de colocar o indivíduo na situação de ter calma, na situação de ter condições de viver aqueles momentos corretamente. Então tudo depende da intenção do médico. A dor pode impedir a lucidez da pessoa. E se a pessoa puder se manter lúcida até o fim, é melhor, porque naqueles momentos de preparo para a desencarnação e nos próprios momentos da desencarnação, nós vivemos coisas que não temos condições de viver fora daqueles momentos. Então, aqueles momentos são uma experiência única e preciosa. Nós não temos condições, por exemplo, de ter consciência de tudo que fizemos na vida. Nós vamos agindo e não temos consciência das consequências. Na hora do desencarne, nós ficamos com a consciência de tudo, porque vemos a vida toda numa síntese e sabemos claramente tudo o que se passou. Então são momentos importantíssimos e únicos que só naquele momento a gente pode viver. Durante toda a encarnação, a gente não tem condições de ter a lucidez para certas coisas que se tem naqueles momentos. Então, no ministrar analgésicos, nós teríamos que ter um acompanhamento do paciente e ver se é possível dar um alívio sem se chegar a uma perda de consciência, uma perda de lucidez. Mas essas coisas são kármicas também, e nos momentos é que a gente deve pedir clareza sobre o que fazer. À medida que a pessoa vai se trabalhando através da dor, a gente vê o quanto ela pode ser aliviada ou não. Nós tivemos um caso que foi tratado aqui de alguém que ia desencarnar. E já veio para cá sabendo que ia desencarnar e veio desencarnar aqui. Passou alguns meses conosco, se preparando, e quando começaram as dores a uma certa altura, teve-se muito cuidado para ir dando os analgésicos gradualmente, para não tolher da pessoa a oportunidade de ir vivendo aquelas dores. E foi feito de uma forma muito equilibrada,
De forma que a dor não foi nunca cortada, mas também não foi deixada livre e solta. Foi um trabalho muito equilibrado. Mas aí a pessoa que estava desencarnando tinha consciência de tudo isto e dava todos os sinais com respeito ao que vinha se passando. De forma que nessas coisas é preciso muito amor, muita atenção, muita dedicação, e sendo assim, através do amor, a gente sempre acaba sabendo o que é melhor naquele momento. E uma pessoa notou que à medida que ela vai ampliando a sua compreensão sobre certas coisas, ela notou que ela começa a sentir uma dor que não é física e que ela não sentia antes. E ela já descobriu que esta dor não é dela. Isto é muito real, porque quando a nossa consciência se expande, a nossa consciência, ao se expandir, toca a consciência de outros. Então a nossa consciência conhece a dor do outro. Então nós começamos primeiro a conhecer a dor daqueles que estão mais próximos. E se nós sabemos cuidar disto, se nós sabemos absorver esta dor, transmutar esta dor, ou se nós aprendemos a ajudar quem tem uma dor, então aí a nossa consciência vai se ampliando mais. E de ampliação em ampliação, nós acabamos sentindo a dor do mundo, acabamos sentindo a dor do planeta. É claro que ninguém vai sentir a dor do planeta antes de ter passado por um longo processo de dores e de solução das dores e de transmutação das dores. Ninguém vai chegar numa grande dor que não é sua antes de estar preparado, antes de ter aprendido isto. O começo de tudo é nós aceitarmos as nossas próprias e pequenas dores. Porque o que são as nossas dores? Vocês já pensaram? Que são as nossas dores diante da dor do mundo? O que são as nossas dores diante da dor do planeta, de ter esta humanidade aqui deste jeito? O que são as nossas dores diante disto? Então precisa que a gente primeiro aprenda a lidar com as próprias dores, aprenda a resolver as próprias dores, ou aprenda a suportar as próprias dores, para depois nós irmos nos tornando mais úteis, a estarmos mais em serviço. De estarmos já tão treinados com esta relação com a dor, que começamos já a ajudar quem tem dor. Começamos já a colaborar com o planeta nesta grande transmutação planetária, nesta grande transição planetária. Porque este planeta não vai ser sempre assim. Este planeta está em transição e a nossa dor individual, a nossa dor pessoal, é apenas uma pequena parte, minúscula, é nada, diante da dor acumulada neste planeta. Então, esta pessoa que está tendo uma compreensão maior das coisas, já está aprendendo que quando ela aprender a resolver as próprias dores, que ela já vai estar preparada para ajudar num serviço maior. Ou num serviço humanitário, ou num serviço planetário, dependendo da tendência do seu ser interior. Por que que nós sentimos dor? Bem, há vários tipos de dor. Existem essas dores produzidas pelas enfermidades, que então são dores bem específicas, que a gente sabe de onde vêm, onde se localizam, qual é a causa, e isto estando ligado a enfermidades, são processos de purificação dos corpos, ou são processos de sutilização da matéria. Agora, há dores que não são desta mesma qualidade. Há dores que vêm quando nós estamos sensitivos aos estímulos do mundo formal em geral.
tanto do mundo mental, quanto do astral coletivo, quanto do psíquico coletivo. Então, se nós estamos muito sensíveis a esses estímulos, isto pode reverter em dor. Isto acontece em dois casos. Ou quando nós estamos identificados com o corpo físico, identificados demais com o corpo físico, ou quando rejeitamos o corpo físico. Então, uma rejeição ao corpo físico pode acabar em dor, numa dor que não tem aparentemente causa. Isto é porque, rejeitando o corpo, ele se abre a todos esses estímulos do mundo formal. E às vezes há estímulos que não correspondem à vibração do corpo. Então ele se abre a uma coisa que não é da natureza dele receber. Então aí a pessoa fica dolorida. Agora, para outros, a dor, mesmo sem um motivo aparente, a dor pode ser um pagamento kármico por nós termos maltratado o veículo em vidas anteriores. Então, se nós desgastamos o corpo em vidas anteriores, ou se nós maltratamos o corpo, ou se nós não cuidamos do corpo conscientemente, isto, numa vida sucessiva, pode dar este tipo de mal-estar. Porque aí, no karma do indivíduo, fica este karma de ter maltratado o corpo. Então ele paga o corpo o maltratando com dor. Não é o corpo que faz isto, é a própria lei do equilíbrio, para que a gente vá compreendendo estas coisas e ir mudando a atitude diante desses corpos. Uma pessoa diz que esteve aqui há 3 anos e recebeu um grande impulso. Ela tornou-se muito serena, conheceu a quietude e agora, depois de 3 anos, voltou, mas está sentindo muitas reações no corpo físico. Embora esse estado de quietude e de serenidade persistam, aqui ela sente o corpo todo doendo, os músculos, as articulações, e sente um grande sofrimento físico que não a deixa repousar. Então ela não está entendendo o que está acontecendo. Bem, parece que o seu ser assimilou bem os impulsos imateriais, os estímulos espirituais que refletiram no seu estado de ânimo. Mas não houve, nesses 3 anos, um trabalho semelhante sobre os corpos. A estimulação espiritual prosseguiu, foi aprofundando, se instalou, mas o trabalho sobre os corpos parece que não aconteceu na mesma proporção. Então, ela voltando para cá, sua parte interna está bem adaptada, mas os corpos não. E essas dores, com estes sintomas, os músculos, as articulações, todo esse sofrimento físico que não é bem determinado, que não é bem localizado, isto são correntes de energia no corpo que estão tentando se interpenetrar de forma diferente, porque o nosso corpo está habituado com uma certa circulação da energia, mas aqui existe uma estimulação para haver um outro tipo de interpenetração destas correntes. Então começam essas dores que nenhum médico pode detectar o que é. Isto pode ser um estado geral do corpo quando certas áreas estão se organizando diferente. Por exemplo, aqui existe um trabalho da energia sobre os corpos
no sentido do tórax e do abdômen, do coração e dos órgãos reprodutores se interpenetrarem até formarem um conjunto só de energias. Então isto muda bastante a circulação energética da pessoa. E outro trabalho que a energia faz é procurar unir a cabeça, a área cardíaca e o fígado, que também é uma interpenetração diferente daquela normal. A energia também procura fazer circular melhor o ar entre os pulmões e as cordas vocais. Às vezes as cordas vocais resistem ou os pulmões resistem e a circulação da energia fica incidindo sobre este ponto. E existe também uma estimulação no interior da cabeça, isto é, certas áreas do cérebro terão que controlar mais o ritmo dos corpos. Às vezes o cérebro tem um ritmo e os corpos têm outro. Então aqui tem que haver uma interação, tem que haver um controle maior do cérebro sobre os corpos. E isto tem que se ajustar. E isto dá dores na cabeça, isto dá mal-estares na cabeça. E isto é a parte mais material do corpo, que fica sofrendo aqui uma estimulação. Mas existe também uma parte mais sutil que engloba o corpo etérico, que são estes centros, esses vórtices de energia que estão acima da nossa cabeça física, que estão fora do corpo e que devem incidir sobre toda a rede nervosa. Então, se esses centros, se esses vórtices começam a se acelerar e a rede nervosa não corresponde, a rede nervosa não acompanha, então aqui também pode haver algum mal-estar, que pode se refletir de diferentes formas, não só o indivíduo ficando nervoso. Para quem quiser colaborar nesse processo em si mesmo, nesse processo desta interpenetração destas correntes de forma diferente, poderá procurar nas bases do mundo ardente alguns exercícios que podem ajudar neste sentido. Então existem certas figuras geométricas que podem ser visualizadas e se nós sentirmos certa interação com elas, estas figuras podem organizar o nosso pensamento, podem fazer um trabalho sobre a nossa imaginação, de forma que todo esse processo possa ser facilitado, harmonizado. E ali, nas bases do mundo ardente, página 114 e 115, existem as partes do corpo cujas energias estão se interpenetrando diferente e a figura geométrica que corresponde àquele movimento. Porque as figuras geométricas têm relação com áreas do nosso corpo. Então esta pessoa pode se dedicar a este trabalho e logo o corpo físico dela chega no mesmo nível dos corpos sutis ou dos corpos internos e ela poderá não sentir mais incômodos quando vem aqui. Embora não tenha sido Deus que criou isso, o sofrimento é inerente à nossa personalidade por causa das nossas ligações com o passado e do exercício da força do desejo, que ainda não é elevado. Então, nós temos certas ligações com o passado porque pensamos no passado. Então, se você fica pensando no que aconteceu ontem,
No teu inconsciente, você vai parar lá no tempo da pré-história. Só porque você pensou no que aconteceu ontem aqui, no teu consciente. No inconsciente você vai parar longe. E lá você não sabe o que aconteceu. Porque se você é bonzinho hoje, é porque você já foi mal. Se você hoje não matou ninguém, é porque você já matou muita gente e cansou. Ou viu que não vale a pena matar. Mas isso foi o passado. Isso foi uma trajetória de séculos e séculos. E isso começar a emergir daquele inconsciente, começar a emergir lá daquele poço fundo, basta você pensar no que aconteceu ontem e se envolver com o que aconteceu ontem, que aquilo vai lá para o fundo. Compreende o mecanismo disso? O sofrimento, embora não faça parte do propósito de Deus, ele é inerente à personalidade do homem por causa das suas ligações com o passado e do exercício da força do desejo, ainda que elevado. Nós já sabemos, não, a essa altura, que não temos que ter desejos elevados ou baixos. O melhor é não ter desejo algum. Porque ter desejo baixo é pior do que ter desejo elevado. É que enquanto você está tendo desejo elevado, você está deixando de ter aquilo que é adequado para você naquele momento, que pode não ser tão elevado. Veja, é profundo isto. Isto é de um processo de cura interior. Não é de cura aqui, de cura psiquiátrica, que é uma coisa muito simples e muito superficial. Basta tomar remédio e vai nadando aí. Agora, cura interior, isto é que precisa ser buscado. Cura interior é que nós precisamos, em vários graus. Então precisa ter paciência, ter fé, ter aspiração a se transformar e vai passando pela cura gradualmente. Repito, não vai começar pelo fundo do inconsciente, porque você não tem preparo para receber o que está lá. Então você vai sendo curado para aquilo que está mais perto, porque aí você está mais prático. Mas você vai então trabalhando isso, querendo se transformar. Não é tomando a iniciativa do que fazer, porque nós não sabemos o grau dessas coisas. Como afrontar a dor da perda de um ser querido? Se um ser é realmente querido, vocês não se perdem nunca. Se existe verdadeiro amor, não tem perda. Que perda? Porque o verdadeiro amor está muito além da pessoa externa, da imagem de uma pessoa. O verdadeiro amor está muito além da pessoa, assim como o nosso etérico e o nosso emocional se habitua com ela. O verdadeiro amor está além disto. Então, havendo um verdadeiro amor, não é porque a pessoa desencarnou ou porque a pessoa viajou e foi para outro lugar que nós vamos sentir perda. Isto não é perda. Isto é alguém que mudou de lugar. Mas o amor continua, que ele está presente. Não é porque ele mudou de lugar que se perdeu. Se há amor, continuou. Agora, se desencarnou, mesma coisa. Então, quando a gente está muito identificado com a parte externa das pessoas e das coisas, precisa fazer este trabalho de se interiorizar. Porque nós vamos encontrando dentro de nós os demais. Vamos encontrando esses níveis nossos aonde os demais também estão. E à medida que vamos nos aproximando do centro do nosso ser, do nosso eu superior, nós vamos sentindo este amor que é único. E aí uma pessoa pode estar presente ou ausente, nada está perdido, está tudo presente, está tudo incluído. Mas aqui precisaria que a pessoa ficasse dentro dela, quieta, no seu centro,
sentindo o seu amor, porque ali ela vai sentir não só o ser querido, ela vai sentir todos os seres ali. E isto é uma coisa muito maior para todos os seres. Aqueles que sofrem essas perdas são, no fundo, almas que estão preparadas para fazer estas mudanças, essas transformações. Porque senão a vida não lhes mandaria estas provas. Se uma pessoa tem dor por ter perdido um ser, isso está acontecendo com ela porque ela está no ponto de transcender isto. Então isto vai doer nela, doer, até que ela resolva sair deste ponto, que ela pode sair, ela está pronta para sair deste ponto. E a dor ajudou-a a amadurecer. Mas ela está pronta. E quanto maior é a nossa dor diante de algo, não só de pessoas que desencarnam, tem tantos outros tipos de dores, não? Quanto maior é a dor, maior é a possibilidade de libertação. Porque a dor vem por muitos motivos. A dor vem para purificar, a dor vem para você resgatar karma, a dor vem por muitos motivos. Mas realmente uma das maiores missões da dor é você mudar de ponto através dela. Isto é verdade até no plano material. Até no plano material isto é verdade. Eu conheci uma pessoa que tinha uma enfermidade muito dolorosa e ele me disse: olha, eu nunca pensei que podia passar por isto. Eu falei: por quê? Porque dói tanto que eu não sinto mais. Quer dizer, não é que ele não sentisse mais. Ele tinha chegado a um ponto de, apesar da dor, ficar lúcido e ser o que ele era. Então se conversava com ele, se falava com ele, o físico dele estava doendo, ele se mexia um pouco, mas isso não alterava nada nele. E ele dizia: eu estou fazendo uma experiência incrível, ele dizia. Eu estou indo além desta dor, esta dor está começando a não me atrapalhar. Eu estou sentindo, mas ela não está influindo sobre mim. E poucos dias depois ele desencarnou. Quer dizer, a dor já tinha terminado o trabalho dela. Há pessoas que sofreram muito em vidas passadas. Então, como sofreram muito, nesta vida eles não veem o sofrimento como todo mundo vê. Porque já sofreu bastante. E isto de sofrer porque as pessoas desencarnam, isto significa atraso. Porque as pessoas desencarnam quando têm que fazer outro caminho, quando têm que fazer uma outra etapa de suas vidas. Não tem nada que sofrer porque alguém desencarna. Então você não deve achar que é doente, porque quando morrem pessoas dessa família você não sofre, você não fica triste. Isso devia ser o normal para todos. Agora, claro que isto não significa frieza, não significa indiferença, mas significa compreensão. Se nós fôssemos ficar sofrendo por tudo o que acontece, os nossos corpos não resistiriam, porque o que acontece na Terra é realmente grave, em todos os sentidos. Se nós fôssemos sofrer por tudo isso, o nosso sistema nervoso, os nossos corpos não resistiriam. Agora, transcender o sofrimento não quer dizer ficar insensível. Transcender o sofrimento quer dizer ter compreendido o valor do sofrimento, a escola que o sofrimento é, as lições que o sofrimento traz, a purificação que o sofrimento traz. Então, compreendendo tudo isto, você vai transcendendo o sofrimento, mas não vai ficando insensível. Você vai compreendendo o sofrimento, alheio, seu. E a uma certa altura, vamos ver que são os nossos corpos que sofrem. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental pode estar sofrendo, mas você não.
Aquele corpo está sofrendo porque ele não está muito afinado com a realidade, então ele começa a sofrer. Então, uma pessoa pode ter um sofrimento mental. É porque aquele corpo mental não está alinhado com a alma, então ele sofre. O outro tem um sofrimento emotivo, porque aquele corpo, o corpo emocional, não está alinhado com a alma, está desalinhado. Então ele sofre, por qualquer pretexto. Corpo físico também. Se não está alinhado com a alma, se não está em contato com aquilo que lhe canaliza a saúde, ele sofre. Mas são os corpos que sofrem, não nós. Agora, se nós nos envolvemos com os corpos, aí esse sofrimento passa também para o ego, passa para a personalidade, passa, enfim, para o ser. Esta pessoa pode ler a trajetória do fogo, porque ali na trajetória do fogo nós temos as leis evolutivas em todos os níveis e temos também as leis superiores. Então, quando a gente começa a conhecer as leis superiores, não essas leis da evolução humana, porque nas leis da evolução humana está incluído o sofrimento. Então, quando a gente conhece as leis da evolução superior, a gente vai se preparando, vai se abrindo, vai fazendo contato já com outro nível de compreensão das coisas. Ler a trajetória do fogo. E uma pessoa disse que não tem medo da morte, como a gente afirmou ontem que quase todos ou todos têm medo da morte numa certa proporção. Ele diz que não tem. E que ele vê a morte como uma liberação. Apenas tenho medo de sentir dor física. E pergunta se existe algo errado com ele. O medo da dor física também vai sendo transcendido. Vai sendo transcendido através de muitas encarnações, à medida que a gente vai experimentando a dor física e vai observando o que a dor física faz em nós. Porque a dor física faz um trabalho muito importante em nós. A dor física nos leva a transcender os níveis onde a dor existe. Mas a gente vai transcendendo estes níveis à medida que vai tendo a dor. A dor física, bem compreendida, é uma liberação. Agora, enquanto a gente está com dor, não pensa nisso, esquece disso e se lamenta da dor. Mas, se um de nós está num processo de dor, deve conviver com aquela dor inteligentemente, para colaborar com ela e para ser ajudado a transcender os níveis de dor. Através da dor física, conscientemente vivida, nós vamos nos liberando de existir no plano físico, no plano astral e no plano mental. Imagine. Isto é o trabalho da dor, entre tantos outros trabalhos que ela faz. Mas a dor física bem vivida serve para nós irmos transcendendo todos esses planos. E se alguém já viveu uma dor física extrema, de forma inteligente e amando aquela dor, não nasce mais no plano físico. A dor física tem um trabalho a fazer em nós. Agora, a dor física, para fazer isto, não vem acumulada. Ela vem distribuída por várias encarnações, até que se chega numa encarnação que é preciso um pouco de concentração neste trabalho. Então chega uma doença, uma moléstia dolorosa. Mas é porque há necessidade de uma concentração nesse trabalho, e isto tudo está em função não da gente ter dor. Isso está em função de nós irmos nos liberando, nos libertando. E se a base do sofrimento é o desejo, pergunta uma pessoa, como farei para não sofrer? Porque não consigo deixar de desejar coisas. Você pegue a energia do desejo, que em você está tão viva, e deseje não ter desejos. Você pega esta energia e canalize direito.
Você deseja, não pode deixar de desejar? Então coloque isto, diga, eu desejo não ter desejos. E como viver o sofrimento? Bem, esta questão do sofrimento nós vamos aprendendo por graus. E quando chega num certo grau de se aprender a lidar com o sofrimento, é só o físico que sofre, no caso de uma dor. E se não tem dor nenhuma, não há sofrimento. Porque o sofrimento se transcende. O ser interno e a nossa consciência superam o sofrimento porque compreendem a uma certa altura que este planeta é uma escola através do sofrimento. Então, quem está aqui está na escola do sofrimento. E na escola do sofrimento, que tem muitos graus, né, como vocês observam, se aprende. O sofrimento sempre ensina. E esta é a escola deste planeta. Não todos os planetas são assim. Este é a escola do sofrimento. Quando nós compreendemos isto, nós já sabemos que estamos aqui, que estamos sujeitos ao sofrimento. Então, o que a gente tem que aprender? A não sofrer mais. Mesmo que haja motivos, deixamos de sofrer. Pode-se chegar a não sofrer. A uma certa altura, quando a gente aprende a não sofrer, pode-se ter reações, pode-se passar por experiências, por provas, mas pode-se não estar sofrendo por isso. E nós vamos aprender a passar por tudo isso sem sofrer. No caso de uma doença, quem sofre são os corpos, mas não nós. Então nós vamos aprendendo tudo isso. Mas para chegar a isto, para chegar a não sofrer mais, é preciso que durante a nossa trajetória a gente tenha aliviado o sofrimento de muita gente. Senão, não chega a isso não. Morre sofrendo todas as vezes que morre. Morre sofrendo. Porque se chega a isso só quando se alivia o sofrimento do próximo. O próximo não são só as pessoas. O próximo são os animais, são os vegetais, são as pessoas, é o mundo. Tudo isso sofre, porque está aqui para isso. Está aqui para aprender através disso. Agora, você só aprende quando alivia os outros. É um trabalho que leva vidas. Mas quando a gente percebe isto, entra no trabalho, assume o trabalho e quando se dá conta, não sofre mais. Há seres que não sofrem, que já aprenderam a não sofrer, aprenderam aqui nesta terra. Agora, sem aliviar o sofrimento dos outros, não se chega a canto nenhum. A pessoa pergunta qual é a relação entre o sofrimento e a dor física e o desenvolvimento espiritual. O sofrimento e a dor física pode nos ser enviada para os corpos para purificá-los. Agora, quando o sofrimento e a dor física chega para purificar os nossos corpos, para isto ser positivo, o sofrimento e a dor devem ser aceitas. Porque se não é aceito, purifica os corpos relativamente, então deve ser aceito, que é para purificar os corpos e ser positivo para nós. Agora, o sofrimento e a dor física também pode ter sido uma oferta da alma do indivíduo para aliviar o sofrimento do mundo. Então, quando foi uma oferta da alma para aliviar o sofrimento do mundo, então geralmente isto é aceito com muita boa vontade e com muito amor, porque é uma prestação de serviço. Nós temos que conviver também com as células que não se entregaram a um processo de sutilização. Porque as nossas células têm uma inteligência.
As nossas células não têm uma mente como a nossa, mas as nossas células têm vida e as nossas células reagem. Agora, nós temos no corpo, ou nos corpos, células que estão afinadas, alinhadas, harmonizadas com um processo de sutilização. E temos outras células no mesmo corpo que não estão absolutamente alinhadas com este processo de sutilização. A consciência do corpo não é isto. A consciência do corpo não são essas células e nem esses átomos. A consciência do corpo é uma coisa interna, é uma coisa sutil, é consciência. E fica sofrendo as consequências destas células que não querem se sutilizar, como é ajudada por aquelas células que concordam, que querem, que assumem esta sutilização. Para a consciência do corpo, não é fácil estar lidando com este conflito. Então veja, nós todos estamos dentro de um corpo. E sabemos que aquele corpo não somos nós. Porque aquele corpo são átomos que vieram do reservatório, né, reunidos conforme um karma, conforme a hereditariedade. Então nós estamos dentro desta realidade física. Agora, esta realidade física, este conjunto de átomos, este conjunto de células que forma este corpo, isto não é a consciência do corpo. A consciência do corpo vai muito além disto. E quando estes átomos ou estas células se dispersam, voltam para o reservatório, vão formar outros corpos, a consciência do corpo ficou. Consciência do corpo, no plano da consciência, no mundo da consciência, é um verdadeiro núcleo. Este corpo, que não é a consciência dele, não, a consciência dele está acima disto. Esse corpo é um aglomerado de vibrações. Assim que a gente pode definir um corpo. Nós podemos definir um corpo físico de muitas formas, mas aquilo é um aglomerado de vibrações. Vibrações das mais diversas, das mais diferentes. Quando nós temos este sentido do corpo e da consciência do corpo, e nós estamos com alguma enfermidade física, ou estamos com alguma deficiência física de algum tipo, a nossa atitude muda muito diante dessa situação. Porque não só nós não somos o corpo, como não somos aqueles átomos, como não somos aquelas células, não, a nossa consciência é independente de tudo isso, como também não é a nossa consciência, não somos nós que estamos doentes. Quem está doente é o corpo. Quem está doente é esse aglomerado de vibrações muito diferentes, de vibrações muito heterogêneas. O corpo, em uma enfermidade, o que ele está realmente sentindo é uma necessidade de ajuste. Numa enfermidade, tem células que estão doentes, células que estão brigando uma com as outras, átomos que querem para um lado ou átomos que querem para o outro. E o corpo está nisso. Então, a doença é com esses átomos, é com essas células, é com isto que está a doença. O corpo está ali num movimento de ajustar tudo isto, o corpo. Então, nós dizemos um corpo doente. Mas será que é a consciência do corpo que está doente? Ou são os átomos, ou são as células? Pode ser sim que o corpo tenha adoecido, mas nem sempre o corpo adoeceu. Então, pode ser uma necessidade de ajuste. A consciência do corpo, a consciência, passa por tudo isto, a consciência experimenta tudo isto e ela pode evoluir experimentando isto, a consciência. Então, por exemplo, um corpo pode adoecer, um corpo pode se decompor,
um corpo pode até se deteriorar e a consciência, que não tem nada a ver com aquele corpo, pode ter evoluído muito naquele processo. Porque não foi ela que se deteriorou, não foi ela que ficou doente, não foi ela que passou por essas experiências todas. Então a consciência, se ela consegue ver isto, se ela consegue perceber este processo evolutivo, então esta consciência evolui. Mesmo quando uma célula, quando um átomo, quando um corpo está involuindo, mesmo quando está se desmembrando, a consciência pode estar evoluindo, dependendo de como ela está ali naquele processo. Agora, nisso tudo, a consciência tem que aprender, eventualmente, a lidar com a dor. Porque a dor também não está na consciência. Então, você dizer eu estou com dor ou eu estou sofrendo, precisa ver com o que você está identificado. Se você está identificado com as suas células, se você está identificado com o seu corpo físico, com o que você está identificado para estar sofrendo de dor. Quer dizer, a dor você talvez não possa evitar. A dor vem de um certo desequilíbrio, de um certo desajuste. A dor vem por uma série de processos dos átomos, das células, do corpo físico. Então você acaba sentindo a dor, percebendo a dor no corpo físico. E aqui tem um trabalho de não confundir isto com a consciência. Então, não sou eu que estou com dor. Quem está com dor é o meu corpo. Quem está com dor são as minhas células. Esta dor está localizada aí. E isso também existe nos níveis sutis. No plano psíquico, no plano emocional, no plano mental. Então pode haver também essa dor, esse desajuste entre essas forças todas. Mas nós temos que estar muito atentos e não nos identificarmos com isso e não nos misturarmos com isto. Segundo, a nossa consciência diante disto vai ser até o funcionamento dos nossos órgãos físicos, que estão submetidos a todo este processo. Então, esse processo pode estar se dando e os nossos órgãos físicos podem estar mais ou menos submetidos a este processo, dependendo da nossa consciência, dependendo do que a consciência está passando para esses órgãos físicos. Então veja o mecanismo de certas curas. Você mudando a consciência, você colocando a consciência num plano mais elevado, aquela consciência começa a mandar outras ondas para o órgão físico que ou estava se comunicando, estava se harmonizando com esses desajustes. E a sua consciência chegou em tempo e mandou para lá uma onda, um impulso que fez este órgão físico mudar de reação diante daquilo que está acontecendo num certo nível dele, nos seus átomos, nas suas células, etc. Quando a consciência está muito lúcida neste ponto, e quando o órgão físico se deu conta, mas ele não consegue entrar no controle da situação, ele quer, mas não consegue. A consciência já fez isto. O órgão quer, mas não consegue. Então aí pode haver uma introdução de um micro-órgão, para que aquele órgão se transforme em outro. Então nós temos no nosso desenvolvimento muitos itens, nós temos na nossa vida evolutiva muitas etapas que nós teríamos que conhecer melhor e teríamos que dar oportunidade para que estas etapas se realizassem em nós. E não, por exemplo, nós na nossa consciência, no nosso conhecimento, já sabemos de certas coisas e fisicamente estamos passando por processos próprios de consciências que ainda não chegaram a tudo isto.
Então existe uma forma de você estar dentro de um corpo físico, passando por um certo processo, que é uma forma cega, que é uma forma ignorante. E existe uma forma de você estar vivendo aquilo que as suas células, que os seus átomos, que o seu corpo estão apresentando como a sua realidade. Existe uma outra forma que não é ignorante e que vai fazer um trabalho evolutivo ali, que vai fazer um trabalho construtivo, criativo, curador. Então, isto é na consciência. Tudo isto é na consciência. Aquilo que nós chamamos de dor é exatamente aquilo que é irreal, aquilo que é mentira. Então, muitos instrutores espirituais diziam: a dor é mentira, a dor não é verdade. Mas o que quer dizer a dor é mentira? A dor não é verdade. Não quer dizer que o seu corpo não esteja sentindo. Mas o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, não é a verdade. Porque a verdade é outra, com respeito à vida, com respeito à consciência, com respeito até à forma mental de se ver as coisas. A verdade é outra. A verdade é saúde, a verdade é bem-estar, a verdade é beleza, a verdade é harmonia. Então, a nossa consciência é que tem que estar aí nesse mar de coisas, não? Nossa consciência tem que estar nesse mar até de fatos, porque o nosso corpo físico, as nossas células, pode estar de fato vivendo uma desarmonia, vivendo um desajuste, vivendo uma desintegração. Mas a consciência, onde está? Onde nós estamos? É nesse meio ou é num outro nível? Porque a consciência é abstrata. Onde é que nós estamos? Nós podemos estar lidando com o que se apresenta. Nós podemos estar lidando até com o corpo em decomposição. É com o que se apresenta karmicamente para se lidar. Em termos físicos, em termos psíquicos, em termos psicológicos, o que for. Mas onde está a consciência? Onde é que este setor está localizado no nível da consciência? Este que é o ponto. Porque aí, dependendo do nível de consciência, vai ser todo o seu processo de manifestação, de trabalho, de cura, de tratamentos, de procedimentos. Aonde está a consciência? Que nível que ela está? Aí vamos tratar do que for, mas com uma certa consciência. Então, é muito importante esse trabalho básico na consciência. Isto é, nós não nos confundimos com átomo, com célula, com corpo, não. Saber que o corpo tem uma certa consciência. Claro que a consciência do corpo não é do mesmo nível da consciência da alma, não é do mesmo nível da consciência da mônada, mas ele tem uma consciência. Essa consciência tem que ser respeitada. E isto nós teríamos que observar, ter presente. Uma pessoa diz que se sente com o corpo todo doído, sente uma tristeza profunda e uma sensação de que está morrendo. Um corpo doído é um corpo que não está disposto a se habituar a diferentes vibrações. Então o corpo tem que aprender a se habituar às vibrações. O corpo tem que aprender a se adaptar a outros ritmos. E nós temos que ter o corpo nosso como um instrumento de trabalho, nós temos que ajudar o nosso corpo a fazer isto. Com a nossa mente, nós ajudarmos o corpo a fazer isto. E não confirmarmos que temos um corpo dolorido, que temos um corpo limitado. Não podemos confirmar isto. Se o corpo está dolorido, se o corpo dói, se o corpo não acompanha, você precisa ajudá-lo a acompanhar. Você precisa tirá-lo deste ponto. E ele sai desse ponto se a sua mente
não fica também dolorida, se a sua mente não fica também estagnada. Então, o trabalho é na mente, não? O trabalho é na mente. O trabalho é esta mente reconhecer a alma, reconhecer o espírito, esta mente reconhecer a vida invisível, esta mente não ficar iludida com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está sendo demonstrado. A mente precisa estar estudando, pesquisando, buscando. A mente nunca deve estar satisfeita. Então não tem como o corpo doer. Não tem como o corpo ficar estagnado. A mente tem que estar em ação, a mente tem que estar num certo ritmo. E depois, se o corpo continua dolorido, então aí tem que lançar mão de outros processos, de outros remédios, de outras coisas. Mas, em princípio, precisa ver se não somos nós que estamos paralisando o corpo. Muitos de nós temos corpos feitos com hereditariedade e que têm lados, que têm capacidades que nós não imaginamos. Então, muitas vezes o nosso corpo não responde, é porque nós não o conhecemos, porque nós não sabemos o que ele vale. Então, nós temos que receber este corpo e educá-lo, e tratá-lo, transformá-lo, adaptá-lo àquilo que é a nossa consciência, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a nossa tarefa. O corpo tem que se adaptar a estas coisas. Isto é um princípio de saúde. Agora, se parte do princípio que o corpo dói, que o corpo não serve, que o corpo não ajuda, que o corpo não acompanha, então aqui estão invertidos os papéis. É o corpo que está se impondo. Isto não é assim. Então, esta ação sobre o corpo, isto é muito importante. Agora, é preciso que esta ação exista, é preciso que as coisas da nossa consciência sejam colocadas nos devidos lugares. E depois então se vê qual é a necessidade. Agora, uma pessoa, estou com o corpo dolorido, sensação de tristeza profunda, você precisa negar isto tudo, você precisa não confirmar isto tudo. Você tem que se pôr num outro ponto de consciência e olhar para isto. É aí que o trabalho começa. Então você tem que se pôr acima da sua situação. Você não tem que se conformar à sua situação. Você tem que se colocar acima da sua situação e olhar a sua situação de lá de cima, seja ela qual for. O nosso espírito está no plano monádico, então você pode olhar qualquer coisa de lá de cima, dependendo com que você está coligado. Se você está ligado com o emocional, se você está ligado com o seu mental, aí então não tem jeito. Então aí você precisa viver, renascer mais 2, 3, 4, 5 vezes, até chegar no ponto de se colocar no seu verdadeiro lugar. Você, do seu lugar, você pode olhar tudo isto que acontece de cima. E olhando de cima, você vai ter mais clareza. Mas não pode estar confirmando que você é o seu corpo, que você é a sua pessoa, que você é os seus problemas, que você é a sua vida, que você é as suas obras. Você tem que se colocar lá em cima, além de tudo isto, para poder lidar com isto, para poder tomar isto como um trabalho criador, um trabalho mesmo de colaborador de um plano evolutivo, que está aí para fazer tudo evoluir. E como podemos nos trabalhar, pergunta uma pessoa, para transformarmos o nosso sofrimento? Então, nós teríamos que, em princípio, aceitar as provas que chegam. Aceitando as provas, por uma química oculta, por um processo interno, o sofrimento vai diminuindo. E quando nós assumimos totalmente as provas da vida, nós vamos ver que deixamos de sofrer, como as pessoas normalmente sofrem. As provas são sempre oportunidades para nós sairmos de uma situação, para nós sairmos de um ponto. Quando nós aceitamos este movimento, o sofrimento vai sendo amenizado. As tarefas, os serviços que nós recebemos contribuem para o nosso alinhamento
e para a nossa correta estrutura. Então, quando nós recebemos uma tarefa, aquilo vem também para nos estruturar. Aquela tarefa contém todos os elementos para nos ajudar naquelas partes nas quais nós não estamos ainda alinhados, não estamos estruturados. Então nós teremos que aceitar as tarefas que chegam e abençoá-las e agradecê-las, porque as tarefas, o serviço, são o remédio para as nossas imperfeições. Então, quando nós aceitamos o serviço, quando nós nos dedicamos totalmente ao serviço, ali está incluída a nossa cura, ali está incluído o nosso processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. Quando nos encontramos numa crise, pergunta uma pessoa, como por exemplo uma doença dolorosa, se nos abstivermos de alívios químicos, isto afetará a nossa purificação? Quando nós estamos num processo de dor, nós estamos sendo purificados. E a pessoa quer saber se a gente toma um sedativo, se vai ser menos purificado. Não, porque aquela purificação é no físico, aquela purificação é no material físico. E é sempre melhor, quando se pode, aliviar a dor física. O fato da dor estar sendo aliviada, isto não diminui a purificação. Porque a purificação é feita com fogo. O sedativo nos alivia no contato com a dor. E se nós ficamos aliviados, nós podemos cuidar melhor do nosso processo interno, enquanto a dor está fazendo o seu trabalho no nosso corpo. Porque a dor está fazendo um trabalho. E à medida que a dor vai fazendo este trabalho de purificar, de queimar, no caso do câncer, está queimando, não é? Então, à medida que a dor vai fazendo este trabalho de purificar o nosso corpo, o sedativo nos libera de ficar muito preso a esta dor, de ficar muito distraído por esta dor. Então, os sedativos serão uma ajuda enquanto nós não formos como Ramana Maharshi. Porque Ramana Maharshi tinha um câncer num braço que era muito doloroso e ele não se dava sequer conta daquilo. Todos se admiravam dele estar com o braço daquela forma, estar atendendo as pessoas como se nada tivesse acontecendo, de estar na sua conexão como se nada estivesse acontecendo. É claro que Ramana nunca tomou sedativos, não é? Então os sedativos são bons para nós, mas os sedativos nem sempre são necessários, dependendo do nosso grau de desidentificação com o corpo físico, porque quem sente a dor é o físico. E quanto mais nós estamos ligados com o físico, estamos identificados com o físico, mais vamos sentir a dor. E à medida que você se descondiciona, à medida que você se desliga, que você se desapega do físico, a dor pode acontecer no físico, mas você entra no caminho de Ramana. E enquanto não se está lá, é claro que os sedativos podem ajudar, nós não estamos nos ocupando tanto das dores físicas. Tudo isso depende do karma do indivíduo. Então, há indivíduos cujo karma pede a quimioterapia e outros indivíduos que têm outro tipo de karma. Aqui tem que ter um estudo kármico do indivíduo, coisa que a medicina não faz. De forma que dá quimioterapia para todo mundo, basta que esteja autorizado, mas realmente não sabe o que faz. Não é que seja negativo para todos, mas isto precisaria de um conhecimento maior do paciente. Mas quando se trata de aliviar a dor, tudo é bem-vindo, porque a dor realmente distrai. A dor tira o indivíduo do alinhamento naqueles momentos. A dor pode interromper o alinhamento de um indivíduo.
E principalmente durante uma purificação do físico, quanto mais alinhados nós estivermos, é melhor. De forma que a dor não é amiga disso. Este que é o ponto.